Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu Ele e a Torá. Chegamos na Paraxá 38ª, Paraxá Cora, que se encontra em Números 16:1 ao 18:32, Rafitará 1 Samuel 11, 14, 12, 22 e Brit Hadashá 5:1 ao 11. Um pequeno resumo. Os líderes da rebelião ficaram perante Moshe com 250 homens dos filhos de Israel, líderes da congregação, aqueles convocados para a reunião, varões de renome. Bamidbar, Números 16:2. Finja que você é um dos 250 homens que estavam lutando por direitos iguais, sob o comando de Korah. Como estes homens eram líderes judeus, pode-se presumir que eram pessoas inteligentes. A maioria dos líderes da história o foi. Portanto, coloque-se no lugar deles. Korah vem até você e o convida a juntar-se a uma rebelião contra Moshe e os Kohanim, sacerdotes. Você provavelmente perguntaria: estamos lutando contra o quê? A resposta seria: não é justo que os Kohanim sejam os únicos a realizar o serviço de Deus no Mishkan, templo. Creio que todos deveriam ter permissão de participar. Caso eu fosse um daqueles homens inteligentes, eu diria: Korah, você teve uma ideia brilhante, mas creio que deixarei você se rebelar. E se quando você vencer, ficarei feliz em realizar o serviço junto com os outros. Afinal, Deus disse que qualquer não Kohen que realize o serviço morrerá. Portanto, por que eu deveria arriscar-me? De forma notável, todos eles concordaram em participar da rebelião e realizar o serviço proibido. E todos morreram, o que levou pessoas tão inteligentes a fazer algo tão insensato. O que você acha, Breno? Não acho nada. Vamos ver, depois da vinheta, o porquê homens tão inteligentes fizeram algo tão insensato. Vamos comigo? Sim. Portanto, pode-se dizer que levou Korah a se levantar contra o ungido foi o sentimento de inveja. Olha o que os príncipes juntamente com ele falaram no verso seguinte. Em Números 16:3, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós exaltais sobre a congregação do Senhor? Parece um discurso democrático, politicamente correto. Todos somos santos, porque só um homem que fala com o Eterno, que se achega a ele. Mas Korah não estava pensando no povo, até porque ele sabe que só o sumo sacerdote poderia adentrar no Santo dos Santos. Essa fala dele é o que escutamos muitas vezes hoje em dia. Pessoas contra os mandamentos do Eterno. Ele estava contra uma ordem de Deus. E com isso fez um discurso que parecia até correto, mas não era. O Eterno sabe o que faz. Cada um tem um dom e um chamado. Paulo diz em 1 Coríntios 12:4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. 1 Coríntios 12:8-9, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, é palavra de conhecimento, e o outro, no mesmo Espírito, a fé, e o outro, no mesmo Espírito, o dom de curar. Ou seja, o Ruach, que é o Espírito, é o mesmo, mas os dons diferentes. Sim, todos somos santos, mas tem os específicos para cada serviço no Mishkan. O que Korah estava fazendo era o que muitos fazem hoje. Não precisa obedecer ao Eterno, ficar dentro de uma igreja, o importante é que eu ajudo o próximo. Parece correto, mas podemos dizer que isso é um sofisma. O que é sofisma? Meias verdades no meio de uma mentira. Devemos fazer isso, que é o amor ao próximo, sem desfazer o outro, que é a obediência ao Eterno. Korah estava desobedecendo e levando as pessoas ao engano, ao pecado da rebelião e a Lashon Hará. Entendeu, meu filho? O que você pode dizer? Não ser invejoso. Exatamente, também. Uma das coisas é não ser invejoso e não se usar de sofismas, né? De meias verdades, como o Korah fez. Falando que, todo mundo é santo. Então, por que só Moisés fala com o Eterno? Vamos falar nesse primeiro momento sobre Lashon Hará. Falar de alguém. Lashon Hará é língua má. Falar de alguém ungido. Moisés foi ungido pelo Eterno. Foi escolhido para libertar ao povo. Todos que se levantaram contra ele se deram mal. Vemos que a própria irmã se levantou e ficou com lepra. Hoje devemos tomar esse cuidado.
de se levantar contra alguém que foi instituído pelo próprio Eterno. Ao mesmo tempo, ter o mesmo conhecimento das Escrituras, para também não ficar a favor de um líder que ensina divergências à palavra de Deus. Porque Corá também era um líder, mas ele não estava instituído na palavra de Deus. Então também não é para você ficar do lado de alguém que fala é ungido, mas está pregando contra a palavra do Eterno. Outro ponto aqui foi a rebelião. Corá, juntamente com Datã e Abirão, se levantaram contra Moisés, contra o próprio Eterno, e ainda levou 250 homens com eles. Cuidado com rebelião, de se juntar a um grupo e reivindicar alguma causa, sem ter certeza que aquilo é o certo a se fazer. Tipo, na escola tem um monte de gente que fala, vamos fazer um protesto aqui, vamos aqui se reunir porque isso aqui tá errado. Examine a causa. Será que tá errado mesmo? Ou é esse grupo que tá se rebelando é o que tá errado? Ó você aqui, me conta tudo. Para de fofoca, meu filho. Números 16:12. Mandou Moisés chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Porém, eles disseram, não subiremos. Ou seja, um líder ungido pelo próprio Eterno chamou eles e eles disseram, não vamos subir. Rebelião junto com desobediência. Em Números 16:26, e disse à congregação, desviar-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toques nada do que é seu, para que não sejas arrebatados em todos os seus pecados. O Eterno mandou se afastar deles. Outro ponto aqui é as companhias. Nós contaminamos quando andamos com aqueles que fazem coisas erradas. Por isso até que Salmo 1 fala, não se assentar nas rodas dos escarnecedores. Você vê que seus amiguinhos estão fazendo coisa errada, estão falando mal de Deus, ou qualquer outra coisa errada, fumando, usando droga, é para você se afastar. Porque se vir um mal sobre eles, quem tá aí ao redor vai dançar junto. Entendeu? E o fim da história é que todos conhecem. Os rebeldes, juntamente com suas famílias, saíram de suas tendas. E Moisés falou, se esses homens morrerem de uma forma nunca vista antes, tipo, a terra abrir e engolir eles, vivos, foi o que aconteceu. Todos foram engolidos vivos, e os 250 rebeldes foram consumidos pelo fogo do Eterno. Depois o povo se rebelou contra Moisés e Arão, e veio a nuvem do Eterno para consumi-los. Moisés e Arão rapidinho pegou o incensário, pôs nele fogo do altar para fazer expiação pelo povo. E antes de começar a praga já estava entre o povo. Quando fizeram, cessou a praga, mas mesmo assim chegou a morrer 14.700 pessoas. Para você ter ideia. E depois o Eterno pediu para pegar 12 bordões, representando cada príncipe de cada tribo, escrever o nome deles. O nome de Arão, escrever sobre o bordão de Levi. Aquele que florescerá será o escolhido. E o do Arão floresceu. Em Números 17:10 diz, disse o Senhor a Moisés, torna, pois, a bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim fará acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. Em Hebreus 9:4 diz assim, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Ou seja, na arca, que até hoje ninguém sabe onde está, contém as tábuas da lei, ou seja, para você saber o que é certo e o que é errado, na vida, né? O bordão de Arão, que é para as pessoas lembrarem do que acontece com quem desobedece a lei. E o maná, que é o corpo de Yeshua, aquele que nos justifica de todo pecado, quando nós porventura cairmos, e não para viver no pecado. Então aqui, o que é que você aprendeu? Pode falar pra gente sobre essa paraxá. Eu aprendi. Deixa eu ver. Não ser invejoso. Não criticar aquilo que já é certo. É isso. Nossa, você tá falando tipo assim, todo com medo. Não tô falando com medo. Por isso que eu falei pra você estudar. E eu falo para as pessoas que estão ouvindo também. Estudar paraxá da semana. Cada dia pegar uma aliá, pegar um versículo e estudar. E quando chegar no Shabat, já vai estar sabendo. Então, é isso que foi falado. Sobre você não se levantar contra um ungido, mas tem que ver se o ungido é ungido realmente. Tá fazendo a vontade do Eterno. Não tem inveja das pessoas.
Não falar das pessoas pode ser até coisa que você acha que é boa, mas não falar das pessoas, porque foi o que o Cora fez. Se reuniu com as pessoas, começou a língua má, começou a falar mal de Moisés. Por que só ele vai fazer o serviço? Todos nós somos santos, né? Então só que cada um tem, ó o tamanho do que ele fez, né? Da imbecilidade, vamos dizer. O Eterno que falava com Moisés, o Eterno que estipulou cada pessoa no seu serviço. E ele chamou pessoas que não eram nem sacerdotes, sendo que só quem fazia serviço era o sacerdote. Então não sei o que as pessoas não pensaram nisso. Mas enfim, gente, já estamos no final já acabou o Shabbat Shalom, que é o Shabbat, né? Ganhando Shabbat Shalom. Mas estamos iniciando uma semana, então Shavuot Tov para todos. Quem gostou, curte, compartilha. Aperte o sininho para receber todas as notificações. Vou ver se o próximo sábado eu faço a paraxá mais cedo, pra gente poder ir no próprio Shabat e pensando, né, naquela paraxá. E eu desejo uma semana abençoada, de cura, de prosperidade. Quem precisa de cura, que Deus cure essa pessoa. Quem precisa de prosperidade, de um emprego, que venha o Eterno abrir as portas e que seja uma semana abençoada. Baruch Hashem. E você tem alguma coisa pra falar, meu filho? Não. Então, bye. Tchau.